Boa noite. A CPI dos Correios avança nas investigações e até quarta-feira deverá ter os 120 nomes de pessoas que retiraram dinheiro das contas do publicitário Marcos Valério. A análise da documentação reunida pela CPI com o cruzamento de dados também vai começar a identificar a origem desse dinheiro. O Roda Viva, no debate sobre os desdobramentos da crise, entrevista hoje uma das figuras de maior importância da comissão, o responsável pelas conclusões finais das investigações. Nosso convidado é o deputado federal Osmar Serralho, relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios. A criação de uma CPI é uma batalha e a indicação do presidente e do relator é outra. A CPI dos Correios, criada depois de uma queda de braço entre oposição e governistas, também enfrentou disputa para a definição da presidência e da relatoria. O governo venceu. O senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, foi eleito presidente da comissão. E Osmar Serralho, deputado federal do PMDB do Paraná e da base aliada, foi indicado relator. Gaúcho de Erechim, advogado e professor universitário, Osmar Serralho entrou para o MDB em 78. Depois filiou-se ao PMDB em 81, permanecendo até hoje no partido, pelo qual cumpre atualmente o segundo mandato de deputado federal. Com sua marca de serenidade e calma, o deputado relator tem se destacado na tomada de depoimentos da CPI dos Correios. É ele quem dá início aos questionamentos, resumindo as acusações e buscando ligações entre personagens e fatos. Por ser o responsável pela conclusão das investigações, o relator sempre alerta os depoentes sobre a importância do depoimento e o compromisso com as respostas. No depoimento de Delúbio Soares, o relator foi além. Leu um trecho do discurso de Cícero, notável tribuno do Senado romano que, 63 anos antes de Cristo, denunciou a conspiração de Catilina, que Osmar Serralho comparou a Delúbio. Até quando, ó Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo ainda há de zombar de nós essa sua conduta? A que extremos se há de precipitar a tua audácia sem freios? Nem os temores do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem o olhar e o aspecto desses senadores, nada disto conseguiu perturbar-te? Ó tempora, ó mores, ó tempos, ó costumes. Para entrevistar o deputado Osmar Serralho, nós convidamos José Neumann, editorialista do Jornal da Tarde, o professor Ovídio Rocha Barros Sandoval, autor do livro CPI ao pé da letra, Tereza Cruvinel, colunista de política do jornal O Globo, Eliane Cantanhede, colunista do jornal Folha de São Paulo, Ana Carvalho, subeditora de Brasil da revista Isto É, Andrei Meirelles, repórter especial da revista Época, e Fausto Macedo, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Para participar, você pode utilizar o nosso telefone, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, é 0 operadora 11 3252 6525, 3252 6525 ou fax 3874 3454. Nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, deputado. Boa noite, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Prazer é nosso. O senhor deu uma declaração agora há pouco, que já está nos principais veículos da internet, o Jornal da Cultura já exibiu, os telejornais da noite, dizendo que a documentação que chegou, ou que vai chegar nesta quarta-feira na CPI é pólvora pura. Por quê? Porque as informações que nós temos é que elas correspondem àquilo que se está aguardando para que se tenha uma definição conclusiva a propósito da existência ou não, eu não diria de mensalão, no sentido de um pagamento mensal, mas, enfim, de saques que beneficiaram políticos, porque só o fato de estar sob a competência do Supremo é a confirmação de que envolve parlamentares. Uhum. E o que nós temos de informação através do pessoal que atuou, da Polícia Federal, é que realmente existem relações que foram utilizadas nas informações
que transitaram entre o Banco Rural em Belo Horizonte e Brasília e que corresponderiam àqueles que seriam os receptores do numerário que nós estamos atrás da busca, enfim, dos que efetivamente sacaram em dinheiro no Banco Rural. Vamos ser mais específicos, então, deputado. Quer dizer, tem uma lista de deputados que receberam dinheiro do Marcos Valério, é isso? A expectativa é essa. Sei. E o que a CPI faz com esse tipo de informação? Bom, a partir do momento que nós obtivermos esses documentos, nós teremos duas condutas. Uma é, em relação à identificação, é bom que a gente esclareça, nós temos uma CPI, a CPI dos Correios, que ela investiga esse vínculo existente entre parlamentares e o numerário liberado, mas para efeito de, por via transversa, você alcançar a possibilidade de os contratos terem sido superfaturados e daí nós termos a corrupção configurada dentro da administração pública. Porque a perseguição dos parlamentares é objeto da CPI do mensalão. Para que se tenha uma noção cronológica dessa nossa atuação. Nós atuamos até o momento em que o dinheiro é colocado dentro dos cofres da empresa privada. O pouco que nós vamos, além disso, é verificar se a liberalidade com que ela atuou com esses recursos é um indicativo de que havia dinheiro em demasia e que, portanto, porque isso não é comum, saber-se de onde e por que eles ali estariam sobejando. Agora, as duas coisas são crime, quer dizer, tanto alguma empresa privada dá dinheiro para um deputado, quanto pior, talvez, essa empresa privada ser uma espécie de porta de entrada para dinheiro público ser financiador de parlamentares, não é isso? As duas coisas são possíveis. E são crimes? Embora incríveis. E até, de certo modo, confessadas. Embora nós tenhamos duas versões, porque o deputado Roberto Brando confirmou que ele teria recebido dinheiro da Uzi Minas através de uma empresa do Marcos Valério. O Marcos Valério disse que isso é fantasia e que, na verdade, se está procurando uma alternativa para justificar e passar uma imagem de legalizado o dinheiro em relação a esse parlamentar. Essas são as diversas questões que nós precisamos discernir dentro da investigação. Enquanto investigação, nós não podemos pôr de lado nada do que se aventa. Ou seja, nós não temos pré-julgamento. E essa foi uma das dificuldades que nós tivemos no começo, inclusive. Que aparentava que nós estávamos demorando, enfim, na perseguição daquilo que se imaginava que devesse ser objeto da... Agora, deputado... Objeto da CPI. Não seria importante amanhã, no depoimento da dona Renilda, que é a mulher do Marcos Valério, já ter essa lista, quer dizer... ouvir a Renilda sem a lista não significa que vai ser mais tarde necessário convocá-la de novo? Nós tivemos esse tipo de discussão várias vezes. Eu próprio, no começo, insistia, por exemplo, quando nós fomos ouvir os diretores dos Correios, em que nós não tínhamos praticamente elemento nenhum para que fossem questionados. Mas a CPI, ao mesmo tempo em que ela tem essa parte técnica em que nós nos debruçamos, ela tem o aspecto da visibilidade. E ali, o que se vê e o que se procura é o contemperamento entre aqueles que querem imediatamente ter oportunidade de colocar as pessoas que eles imaginem que só o fato de colocar na berlinda eles abram o cofre e informem, e aqueles que acham que o melhor de tudo é isso que a senhora está aventando, que nós precisamos uma busca efetiva do máximo de dados para que não seja baldada a oitiva. Por que está demorando tanto a chegar sigilo bancário, esses documentos do Banco Rural aí que mostrariam que parlamentares receberam dinheiro das empresas do Marcos Valério? Por que está tudo demorando? Há um boicote do governo? O que está havendo? Eu não diria um boicote, mas, de certo modo, nós fomos um pouco tolerantes na medida em que nós fomos conferindo com outras CPIs em relação às quebras de sigilo. Mas eu confesso que, a partir de, vamos dizer, de essa semana, enfim, eu comecei a perceber, ou pelo menos atuar, com certa descrença em relação a que isso fosse unicamente uma demora O senhor acha que é a má vontade deliberada? Acho, não vamos dizer eu boicote. começo a pensar que sim. Deputado, Principalmente em relação ao Banco Rural,
Porque o Banco Rural até agora não nos passou as informações sobre a origem e o destino. Isso é fundamental para nós. O senhor não acha que já passou da hora de botar na cadeia Delúbio Soares, Silvio Pereira, esse pessoal da antiga cúpula do Marcos PT? Valério. Porque o Marcos Valério, por exemplo, já tudo indica que ele já queimou documentação importantíssima para a investigação. Eu acho que o quadro, enquanto necessário para que fundamente uma prisão preventiva, existe. Porque o Marcos Valério destruiu documentos, isso é típica situação de obstrução da justiça. Essa própria história agora montada, que eu não posso dizer que ela não tenha procedência, mas ela é um demonstrativo evidente de que houve, de certo modo, um engenho entabulado, graças ao fato de ele estar fora da cadeia, o que permitiu que se encontrassem, hipoteticamente, aspas, que eu não posso julgar. Ele fez explicitamente na reportagem da Folha de São Paulo, no domingo, quando ele disse que tem quilos de documentos. Se ele tem quilos de documentos, ele que é o caso de apresente. prendê-lo para ter acesso aos quilos de documentos. Agora, que dia que a CPI vai deliberar sobre o pedido de prisão preventiva, que é uma proposta que a gente sabe que está lá dentro, colocada na CPI? Então, colocar duas coisas bem claras. O fato da CPI deliberar ou não sobre o pedido da prisão preventiva, o que ela vai deliberar é pedir ao Ministério Público, para que o Ministério Público, se ele entender conveniente... Mas muda tudo, né? Ele solicite... Mas muda ele tudo. Solicite Se nós temos uma ao solicitação... Judiciário. É claro que há uma certa Muda tudo. pressão popular e provavelmente isso irá... A gente sabe que os juízes são, enfim, julgam de forma duralex edilex, mas eles também são influenciados pela opinião pública. Mas, deputado, e é provável... você acredita que alguém vá de fato parar na cadeia? Porque a experiência que a gente tem com a CPI é que a CPI pune exemplarmente politicamente, mas criminalmente, todas as pessoas julgadas em CPI, a grande maioria, nenhuma delas parou na cadeia e todos os crimes, quando chegaram na justiça, eles foram derrubados, ou por falta de provas, ou enfim, ou porque bate com o código, a forma de apuração não está de acordo com a lei. Então, o senhor acredita que realmente alguém vai ser punido com cadeia? Eu não diria, é que nós estamos reduzindo o foco para a CPI, mas quem é o grande sonegador desse país que está na cadeia? Mas não está na hora quem é o rico desse país que está na cadeia? Claro que está na hora, mas isso é uma questão que você precisa modificar a cultura nacional, você precisa agilizar a justiça, que são instrumentos nossos, que são manuelinos ainda, afonsinos. Agora existe... O senhor acredita na CPI que o senhor vai relatar? O senhor vai ter coragem de colocar no seu relatório envolvimento dos seus pares? Inclusive do seu partido? Sem problema nenhum. Eu acho que hoje, o mínimo que eu devo ter em relação à população é a sinceridade e a coragem de evidenciar que nós estamos passando por um momento muito triste e que aqueles que são os responsáveis por isso precisam ser alijados, pelo menos na vida pública. Mas, e deputado, o que couber a esse parlamentar... Um fato interessante é que existe uma distorção do que seja, na realidade, uma CPI. CPI investiga, CPI não julga, CPI não pode prender ninguém, CPI só faz a investigação do fato determinado. E muitas vezes a gente vê que o fato determinado é abandonado e surgem outros fatos que passam a ser objeto de investigação. Se nós examinarmos isso dentro da técnica da verdadeira CPI, como a Constituição coloca, não poderia nem mesmo a CPI dos Correios examinar o fato determinado mensalão, porque não é o fato determinado que fez com que aquela CPI surgisse. Então nós temos que ter também dentro de nós a seguinte verdade: CPI não julga, CPI investiga, CPI examina o fato determinado e vai ser no relatório final da CPI, aprovado dentro do colegiado da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai ser o documento final e o documento fundamental para as providências que vêm depois. Então nós temos que ter isso diante dos nossos olhos. Sim, mas e há uma coisa muito importante. O que eu estava perguntando ao deputado é exatamente isso. Se depois desse processo todo, com todo o indicativo da CPI, como já tivemos vários indicativos, várias CPI que indicavam processos criminais da maior gravidade, eu perguntei a ele se ele acredita que realmente alguém vai ser preso. É que eu na verdade, preciso acreditar. Né? Senão eu Porque a pessoa que roubou shampoo no os supermercado pega 1 ano e meio de trabalho. cadeia. Saiu isso na Folha de São Paulo. Quer dizer, e quem movimenta 160 milhões
se locupletando com dinheiro público. O deputado, é bom até especificar que a lista, né, que a gente se referiu no começo aqui deste bloco do programa, é a lista de faxes de ordens de pagamento emitidas lá do Banco Rural, que foi apreendida pela Polícia Federal e está em poder do Supremo. A CPI deve ter acesso a ela nas próximas horas. Mas o senhor, pelo visto, pelas suas declarações de hoje, o senhor teve acesso, pelo menos parcial, a ela. Não tive. O senhor confirma que o número de parlamentares envolvidos pode chegar a 100? E eu lhe pergunto assim, ao encaminhar para a CPI do Mensalão essa parte da investigação, o senhor já vai recomendar tantas cassações? No primeiro que eu realmente não tive acesso a esses documentos. Nós estivemos no Supremo e quando nós estivemos no Supremo com o ministro Jobim, presidente, os documentos estavam na Procuradoria-Geral da República. Agora, nós temos as informações que nós temos através de, vamos dizer, aspas, vazamento do Supremo? Não, da Polícia Federal, de que realmente se trata da relação, e até porque há um indicativo que confirma isso. Os seus vazamentos falam em 100? Não, e há um indicativo disso, porque não fora isso, esses documentos não estariam no Supremo. Se eles estão no Supremo, é porque existem parlamentares envolvidos. Mas se tiver um parlamentar, já vai para o Supremo. Sim, já vai. Eles estão no Supremo por conta daquela manobra do Marcos Valério de citar 2 parlamentares no depoimento ao Procurador-Geral. Que também é verdade, ele citou 2 parlamentares, o Roberto Jefferson e o Bispo Com isso, o Rodrigues. juiz foi obrigado a mandar para o Supremo. Mas não seria por isso. Há a constatação dos nomes de parlamentares. Deputado. A segunda parte da pergunta, o senhor já vai encaminhar para a CPI do Mensalão com recomendação de cassação de todos? Eu não sei recomendação de cassação, porque daí, de certo modo, nós estaríamos invadindo... Nós precisamos ter um certo cuidado para evitar a briga de competência entre as duas CPIs. Mas não dá para trabalhar e até a visibilidade. Não, nós pretendíamos até trabalhar juntos. Eu acho que isso foi em relação àquilo que se manifestou agora no começo da apresentação minha. Nós passamos por um momento que dá um testemunho público de que nós estamos agindo de uma forma imparcial. Por quê? Porque nós fomos carimbados inicialmente de CPI Chapa Branca. Injustamente? E a prova de que foi injustamente é que quando se pretendeu instalar a CPI do Mensalão, a oposição, que supostamente seria quem nos estaria chamando de Chapa Branca, exigia, queria e lutou para que nós fôssemos os condutores da CPI do Mensalão. O que é um diploma para nós de que nós estamos atuando de forma imparcial. Deputado, eu vou exibir uma pergunta feita pelo ator Fulvio Stefanini. Vamos ver. Deputado, diante do momento que nós estamos atravessando, da aflição que tomou conta do país inteiro com os acontecimentos, eu gostaria de saber o seguinte: essa investigação, essa CPI, ou essas CPIs, elas estão caminhando como se fossem uma verdadeira novela. Elas têm uma linguagem quase que novelística. Todos aguardamos qual o próximo capítulo. Então, a minha pergunta é a seguinte: uma vez concluído este processo todo, o que é que poderia eventualmente acontecer com todos os implicados? Porque é claro que nós, como cidadãos, queremos e almejamos para que todos aqueles que estejam evidentemente implicados, que sejam punidos exemplarmente. Eles precisam ser punidos. O povo brasileiro espera isso dessa CPI. Então a minha pergunta é essa: o que é que vai acontecer daqui para frente? Uma vez esclarecido todo este processo, o que é que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer é que nós iremos proceder ao relatório final, quando nós chegarmos a isso, indicando todas as pessoas que são envolvidas, as provas que os comprometem e qual o andamento disso. Sob o aspecto criminal, isso será direcionado ao Ministério Público. E quanto à cassação, nós teremos que encaminhar ao Conselho de Ética, que é onde se procede o processo de cassação, para finalmente se concluir no plenário da Casa. Mas, deputado, o que acontece é o seguinte: caracterizando o Mensalão, todo esse material vai para a CPI do Mensalão. O que vai ficar fazendo na CPI dos Correios? Vai investigar o governo? A ideia é essa. A ideia é que nós iremos aprofundar a investigação do governo, em tudo aquilo que, de certo modo, se vincule
contratos, enfim, é aquilo que sempre se diz até em relação à CPI, de que ela sabe-se onde ela começa e não se sabe onde ela termina. Então, evidentemente, vai haver, está havendo já uma pressão para que nós devagarinho ampliamos e fujamos do quadro demonstrado pelo nosso jornalista Ovídio, que se nós fôssemos nos ater juridicamente, efetivamente, nós estaríamos impossibilitados disso. Mas como às vezes em que se ultrapassou esse limite não gerou consequências, provavelmente a gente avança. Mas se houver uma possibilidade, e se comprovar que algum envolvimento do presidente da República, será essa CPI que vai investigar? Depende. Se ele estiver envolvido no que diz respeito ao pagamento de parlamentares, será a dos parlamentares. Se for a nossa em relação a contratos, diretorias, a ocupação desses cargos, a razão de ser da ocupação desses cargos, aí será com a nossa. Agora, eu queria voltar um pouquinho à questão dos bancos, porque aí talvez esteja aí, nessa tentativa da CPI de chegar ao governo, esse processo todo dos bancos de negarem informações, porque o senhor citou só o Banco Rural, mas o senhor também reclamou muito do material do Banco do Brasil. Eu queria saber do senhor, primeiro, se o sistema financeiro brasileiro tem credibilidade, tem sistema de controle sobre tudo isso, 1. 2, se há algum tipo de processo para negar informações para proteger o governo. Olha, quanto ao Banco do Brasil, eu hoje aceito que houve uma interpretação equivocada ou nós nos dirigimos de uma forma não muito clara. Por que eu digo isso? Porque quando nós reclamamos, em 4, 5 dias, nós recebemos toda a documentação. Então, hoje, em relação ao Banco do Brasil, nós temos a origem, o destino de tudo o que diga a respeito à movimentação que nós estamos investigando. Agora, por que a gente insiste em relação ao Banco Rural? Porque há muita coisa não bem explicada. Por exemplo, nós temos tabulações e material que eles nos encaminham que são conflitantes. Em matemática não existe isso. Você tem relações que elas não podem ter essas discrepâncias. Isso em relação ao Banco Rural. Agora, quanto ao sistema, a gente está percebendo que efetivamente ele tem muitas falhas. Por exemplo, não há uma consequência mais grave em relação ao COAF dos saques que não são comunicados. Nós estamos percebendo que existem saques que ultrapassam os limites, cuja obrigação é dar notícia ao sistema em dinheiro e eles não são comunicados. Isso é um aspecto. O senhor acha que o COAF já sabia disso? O COAF, e aí mais uma vez a falha. O COAF nos passou a relação daquilo que ele tinha de conhecimento e já demonstrava que ele estava com valores inexplicados. Olha, como que ele recebe esses dados e não se tem providência nenhuma? Poderia dar um nenhuma? exemplo, assim, hipotético, só para a gente entender? Não é hipotético. Nos dados que nós recebemos do COAF, constam lá milhões de reais, 200, 300 milhões de reais atípicos na movimentação do Marcos Valério. Eles reconhecem isso e não se vê nenhuma providência. Isso que o senhor está dizendo, que o COAF foi omisso também, de posse dessas informações, não fez eu não posso afirmar, porque eu não cheguei a esse nível de conhecimento, se se trata de omissão da instituição ou uma falha legal que não diz a providência que se deva tomar. E a Receita, doutor? A Receita em relação à CPI, ela tem sido muito expedita, muito rápida, tem nos dado as informações e tem contribuído também. Deputado, nós vamos fazer... Só que ninguém de nós conhecia o emaranhado que é. Nós já estamos na 21ª empresa do seu Marcos Valério. 21ª empresa? 29, né? Meu Deus. Quanto... A escolha do deputado Osmar Serralho, do PMDB, para relator da CPI dos Correios, quebrou uma tradição de equilíbrio entre governo e oposição nos dois principais cargos de uma comissão parlamentar de inquérito. Osmar Serralho, da base aliada, foi escolhido pelo senador Delcídio Amaral, do PT, presidente eleito da comissão. Com a presidência e a relatoria em mãos governistas, a CPI dos Correios foi chamada imediatamente de Comissão Chapa Branca. Mas isso não se configurou. Criada especificamente para investigar suposto esquema de corrupção nos Correios, a CPI ampliou as investigações e, a contragosto dos governistas, começou a apurar as denúncias do Mensalão, ouvindo o acusador e os principais acusados. O relator Osmar Serralho vem falando sobre a necessidade da comissão se dedicar agora à análise de tudo que foi reunido.
Cópias de todas as informações deverão chegar também à CPI do Mensalão, criada na semana passada e que deverá trabalhar em conjunto com a CPI dos Correios. Eu recomeço com a pergunta de José Dantas, de Imperatriz, no Maranhão, que é empresário. Ele diz o seguinte: a esposa de Marcos Valério não conseguiu o habeas corpus preventivo, mas conseguiu o direito de mentir ou deixar de responder corretamente as perguntas. Para que então vai servir o depoimento dela na CPI? Na verdade, nós vamos ter a mesma dificuldade que tivemos com os outros dois que antecederam. E a negativa, eu li a decisão do ministro Jobim, do presidente, é porque ela pretendia não comparecer. Então, a negativa é no sentido de que ela deva comparecer. Só que, comparecendo, ela fica dispensada da prestação do compromisso. Ou seja, ela não é testemunha e, portanto, ela tem o direito de silenciar. Agora, também ela deve saber que o silêncio dela pode ser interpretado contra os interesses dela. Relator, eu gostaria de fazer uma pergunta. Deputado, o mensalão, se ele já está caracterizado, o que o governo conseguiu aprovar? Isso já está sendo investigado? Aprovar, o senhor votou que interessou para o governo? O mensalão não era uma contrapartida? Uma troca nos bastidores? Como que a gente associa os pagamentos às coisas aprovadas? Já está comprovado. A CPI vai fazer essa tabulação, está fazendo, para ver até onde há certa coincidência, mas nós não temos todos os valores ainda. Em relação aos saques, nós estamos tentando verificar em que sentido eles coincidem com momentos importantes em que eventualmente o governo estivesse em dificuldades no parlamento. Com a mudança de partidos também, né? Há uma grande influência de mudança de partidos. Essa é uma das mazelas da nossa política, né? Mas mesmo essa reforma que está posta, eu pertenci à Comissão da Reforma Política, é uma pena, mas é uma ilusão total. Porque a coisa mais importante que havia e que é preciso que se faça é mudar a Constituição. Se vocês observarem, a reforma política que está em estudo, ela está infraconstitucional, é só em lei. Portanto, nós não estamos mudando a fidelidade, ninguém vai perder mandato. A única coisa que nós estamos colocando é que vai impedir, por certo tempo, de ser candidato. Mas nós precisaríamos mudar o sistema. O mundo inteiro desenvolvido hoje pratica o voto distrital, nós não temos financiamento. Voto distrital. O financiamento. Inúmeros leitores, pessoas que escrevem para o e-mail da gente, blog, essas coisas, se perguntam por que não quebram o sigilo bancário de todos os deputados que mudaram de partido naquele período que coincide com grandes saques. Você não acha oportuna essa investigação? Eu imagino que não há como não fazer isso. Essa é a minha opinião. Eu acho que a CPI do Mensalão não terá como chegar ao seu final sem proceder isso. Deputado, porque esse é um dos indicativos principais. Eu gostaria de lhe propor aqui uma questão pré-histórica. Porque o professor Demetrio Magnoli e a sua colega Denise Frossard têm insistido muito que havia uma camarilha e que essa camarilha se transformou numa quadrilha quando ela tomou o estado de assalto. É claro que não é o PT, mas uma camarilha dentro do PT e nos partidos aliados. Eu tive a pachorra de ir ao arquivo do Jornal Estado de São Paulo e lá eu descobri uma matéria de Luiz Macluf de Carvalho, em 1996, em que o ex-guerrilheiro Paulo de Tarso Venceslau contava uma história que eu acho que pode ser muito útil para o senhor, porque ele contava uma história que acontecia nas prefeituras do PT em 1995 e que era exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora. O ex-guerrilheiro Paulo de Tarso Venceslau era secretário de Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, cuja a prefeita era a senhora Ângela Guadagnini, hoje da tropa do Abafa lá na CPI. E ele foi demitido porque ele levou a denúncia ao presidente do partido. O presidente do partido, que era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele levou a denúncia de que um senhor chamado Roberto Teixeira, em cuja casa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva morava de graça, passava o fim de semana no sítio, tinha um esquema muito semelhante a esse do Marcos Valério. Era diferente em gênero e em número. Desculpa, em grau e em número, mas em gênero era igual. Era um sistema de assessorias às prefeituras do PT. Ele denunciou isso, foi demitido. O PT abriu um inquérito que evidentemente deu em nada. Em 1996 ele deu essa entrevista para o Luiz Macluf de Carvalho e foi expulso do partido. Então acho que é um caso pré-histórico, mas que pode lançar muita luz sobre toda essa tremenda documentação que o senhor está estudando agora.
é um indicativo de que esse precedente possa ser algo que tenha norteado a conduta do partido enquanto ocupante do poder. Deputado. Agora, nesse mesmo sentido, eu confesso que nós ouvimos falar de que a razão de ser, que o Valdomiro Diniz, de certo modo, ele tinha know-how a esse respeito de cooptação, que teria procedido isso ou no Rio de Janeiro, até em Brasília, onde ele teria atuado. Em que sentido? Ele ia agregando os parlamentares com formas de convencimento não, enfim, tão claras. E é nesse sentido que os partidos, e aí voltando àquele assunto anterior, que os partidos, de repente, com 20, 30, mudavam para 40 integrantes. Qual a explicação para isso? Os belos olhos do líder? Não existe isso. O programa do partido. O programa. Agora, não existe isso. Deputado, o senhor está no segundo mandato. O senhor já tinha ouvido falar de mensalão? O senhor fala agora, lá para trás? Sim, sim. Não. Nessa legislatura? Nem no primeiro mandato? Não. Mensalão, não. Deputado, deixa eu... Algo parecido? Sinceramente, não. Mensalão parece um termo criado pelo Roberto Jefferson, né? Quer dizer, uma coisa adaptada do negócio da Previdência. Mas eu falo o conteúdo dessa expressão. Mesmo eu não... A mesada. Não, realmente não. E nem dinheiro para cooptar deputado? Também não. Deputado. Aquilo que até, não sei se eu falei durante o programa ou antes, eu gostaria de saber se isso realmente é um iceberg que nós agora detectamos, ou se é uma novidade realmente, porque sempre tivemos dificuldades, ainda que no pouco tempo que eu sou parlamentar, de evidenciar certas coisas. Nós testemunhamos ao longo dos mandatos as objeções postas à criação de CPIs. E sempre fica a dúvida, porque de um lado se coloca esse aspecto de que uma CPI ela carimba automaticamente alguém, é difícil alguém se limpar só o fato de ter sentado numa CPI. Deputado, na legislatura passada, o senhor foi contra a CPI da compra de votos da reeleição, não foi? O senhor se lembra da CPI? O senhor já era deputado. Nessa passada? É. Pode até ser, eu não nego, mas eu não sabia. O senhor não achava necessária aquela CPI? Depende do momento, do enfoque, do que se pretende. Hoje o senhor acha que a raiz pode ter estado ali? O senhor fala, é preciso, o senhor acabou de dizer que era importante saber se isso já ocorreu no passado. Hoje, quando eu vejo o que eu estou assistindo, eu começo a acreditar em muita coisa que eu não acreditava, percebe? Mas, deputado, então a minha visão hoje é que se eu pudesse refazer, eu realmente acho que a gente poderia ter evitado que nós chegássemos a isso aqui. Mas a CPI vai analisar... Se nós tivéssemos tomado providências em outras CPIs, como essa que... Essa da votação, salvo engano, foi essa que conduziu até o Álvaro Dias a ser excluído do PSDB, porque assinou. Sim, mas eu pergunto ao senhor, já que o senhor está levantando a questão, será que isso já é uma novidade ou já existia? A CPI vai analisar as movimentações financeiras do Marco Valério para trás, 99, principalmente 2002, até porque já é sabido que ele movimenta bastante. Até essa remessa posterior nós vamos examinar. Deputado, ajuda aí. Sim, que foi lá antes de 2000. Estão dizendo lá na CPI que vocês não estão analisando de 2003 para trás. É exatamente isso que eu queria saber. Não, analisando nós estamos. Apenas o que está acontecendo é que o que parece que nós estamos analisando é aquilo que vem para a imprensa. E o que vem para a imprensa é o que alguns vão lá, pensam e trazem correndo. Agora, o que está sendo feito de cruzamento... Porque nós não temos uma informação, não sai uma informação na imprensa de antes de 2003. E nós sabemos, né, que a lavanderia já operava. E é isso que todo mundo quer saber é quando isso começou, como começou, onde começou. Nós temos a quebra de sigilo. A dita oposição. Nós temos a declaração de imposto de renda de todas as empresas de 5 anos, inclusive do Marcos Valério, da esposa dele, o sigilo bancário, nós estamos pedindo dos últimos 5 anos. Mas a movimentação financeira também. E a quebra dos contratos? Nós temos o movimento financeiro desde 2000. E a quebra dos contratos do PT? Dos empréstimos com a rede bancária? Isso vai ser pedido? Os empréstimos que o PT alega ter feito? Nós já temos, inclusive eu tenho
Os do PT ou os Eu do vou Marcos falar Valério? com a ressalva de que quem está nos ouvindo saiba que é uma informação que eu não gosto de antecipar, estilo a gente percebeu e depois vai analisar e pode haver alguma deficiência técnica. Mas nós localizamos 11 contratos, 11 financiamentos do PT. Em nome do próprio PT? Do próprio PT. E o Marcos Valério... É uma fora coisa... os do Marcos Valério. Fora os das empresas... Fora do Marcos Valério. Então é uma coisa que nós precisamos... 11. Mas nesses empréstimos, Até aqui o Marcos sabemos Valério de aparece. E com um detalhe importante, que eles estão pagos, e aí vem a nossa investigação. Como é que eles foram pagos? Percebe? Que pode haver o quê? O Marcos Valério faz um financiamento, se bem que não foi ele, o PT. O PT vai num banco, que tem aproximação, faz um financiamento, aí vem dinheiro de fora e quita o débito do... E isso sai em torno de 50 milhões. Agora, Mas esses valores que nós, 50 milhões de que nós reais. concluímos hoje, mas que, repito, nós iremos tirar a limpo. Mas agora a informação nesse momento é essa. Deputado, Nós estamos com isso. Só pra Só que a entender, gente se nós surpreende, fica com medo. Não, claro, como mas nós, só como pra gente não aconteceu dar quando informação. nós fomos verificar do Banco do Brasil, que já estava em 50 milhões. Aí quando eu cheguei nos técnicos, eu vi, me deram a tabulação, eu vi, mas saque de 9 milhões? Mas saque em dinheiro de 9 milhões, será que não tem algum equívoco? Aí nós chamamos o pessoal do Banco do Brasil, aí eles também não souberam, fique bem claro, no primeiro momento não souberam identificar, mas se colocaram à disposição, e tanto é que agora nos mandaram toda a documentação. E quem que fez o saque, para que nós deputado? possamos... Quem fez o saque? dos 9 milhões. Eu não lembro se estava identificado, mas aqueles saques em dinheiro que nós tínhamos ali no Só Banco para do Brasil, esclarecer, porque eu acho no que BMG. nós estamos nos perdendo aqui. Eu queria alertar os colegas o seguinte. Não, no Banco do Brasil, perdão. No Banco do Brasil. O deputado está dando informações extremamente importantes. Se a gente se atropelar aqui uns aos outros, nós não vamos obter a informação até o final, que ele tem toda a disposição de dar, ao contrário de quem vai na CPI. Então, o que eu queria entender é o seguinte, o senhor menciona que estes 11 contratos de financiamento, que são os contratos do PT com bancos, somam 50 milhões. Era isso que se falava em menos de 20 milhões, segundo as declarações oficiais do PT, não é isso? É, porque só se sabiam de Só dois. sabiam de dois contratos. Que Mas esses somavam são isso do que você PT. falou. Do PT, então. Do PT. Agora tem mais. E o Marcos Mas Valério é esse avalista? E Não, e o todos os curioso é que 50 foram eles chegam a pagos. 50 milhões e 47 milhões estão pagos. 47 dos 50. Então, agora nós precisamos investigar de onde esse recurso está Quem Pois são é os isso que eu avalistas? queria lhe perguntar. Quem são os Licença, deixa eu só perguntar Isso uma nós coisa. estamos olhando na tabulação de informática. Por quê? Porque nós não temos os dados Desse contrato. do ingresso e nem da saída no Banco Rural. Deputado, Que hoje numa entrevista que eu dei, que eu sei que repercute, e para todos que estavam lá, eu insisti nesse detalhe, que eu acho que nós mandamos no dia 12 deste mês um pedido para o Banco Central reclamando do Banco Rural. E até agora nós não recebemos. E nós precisamos disso. Deputado, logo que o senhor assumiu esse cargo de relator, o senhor disse que era muito importante, muito esclarecedor, convocar o ministro Luiz Gushiken, por causa das relações do ministro Gushiken, tanto com as estatais, como com os contratos de publicidade, como com os fundos de pensão. Uma grande suspeita é de que parte desse dinheiro venha de fundos de pensão. O senhor, ao longo desse trabalho, o senhor acha que a sua ideia inicial ou sua suspeição inicial está se confirmando? Olha, eu estaria antecipando uma investigação que nós estamos procedendo. Eu acho o seguinte, nós só teremos isso mais claro quando nós recebermos os documentos do Banco Rural. E muito embora, repito, nós estamos recebendo, e também, de novo, falando demais, nós estamos com suspeita de fraude no sistema de informatização do que nós estamos recebendo. Então, daqui a pouco nós teremos que baixar uma diligência no Banco Rural para que nós possamos, eventualmente, aprender, enfim... Não vai ser tarde? Quer dizer, tirarmos... o banco estaria fraudando esses dados que são passados para a CPI, Nós é isso? encaminhamos para a Polícia Federal, que ela tem sistemas de filtragem que ele pode evidenciar se, de fato, nós recebemos a informação
fraudada. O senhor falou no os saque de empréstimos 9 foram em milhões. que período? O senhor falou no saque de 9 milhões. E os outros? Não, nós tínhamos chegado a 50 milhões. Tudo no Banco do Brasil? 9. Tudo no Banco do Brasil. E aí, essa curiosidade. Primeiro porque o COAF só evidencia 2 saques em dinheiro do Banco do Brasil, que também é uma coisa que a gente precisa tirar limpo. Se realmente ele só sacava no Banco Rural e lá no BMG. Agora, deputado. Aí quando nós vimos isso, eu quando vi essa soma toda, e entre eles um de 9 milhões, eu chamei a atenção de quem estava procedendo a essa tabulação. Época de campanha eleitoral ou não? Eu agora não, mas a meu ver, ali por 2003, 2004. Mas eu não gravei isso. Mas o banco esclareceu que era o quê? Foi saque em dinheiro vivo nisso? Não, aí nós chamamos, pela documentação que nós recebemos, não havia realmente como identificar, nem o técnico do Banco do Brasil soube. Aí foi quando nós ajustamos, que eles nos teriam que mandar a documentação toda do movimento exato, do dia, do caixa, os registros do caixa. Isso chegou hoje, isso aconteceu quinta-feira da semana passada, e hoje o Banco do Brasil já nos encaminhou. Agora, deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Toda essa investigação que a CPI está fazendo, ela está batendo em parlamentares. A CPI é formada por parlamentares. Essa batida de frente com outros parlamentares, não há dúvida nenhuma pela experiência nossa, poderão existir influências um tanto quanto nada ortodoxas. A CPI está preparada para enfrentar essas influências dos outros parlamentares que estariam envolvidos? Até mesmo, é duro dizer, até mesmo problema de sabotagem? Olha, eu acho que, pelo menos a intenção nossa, e eu tenho reafirmado isso, eu acho que esse parlamento não tem como se sustentar se ele não mostrar à população de que em momento nenhum ele cedeu. Nós precisamos zelar para que, se nós cometermos equívoco, fique muito evidente que foi um equívoco e que não foi nada aceito ou, enfim, nenhuma interferência que nos tivesse mudado do rumo. A população só quer uma coisa muito simples. A população quer saber a verdade. E nós precisamos ser esse instrumento. Deputado, nós vamos ver agora uma pergunta do cantor e compositor Tom Zé. Desde o Império, que grupos econômicos provocam comoções nacionais para se substituírem no poder. Quando eu era criança, isso já comportava a presença de interesses internacionais. E foi assim que os Estados Unidos da América do Norte instituiu o tal do ponto 4, que através da Aliança para o Progresso intervia na vida brasileira, nomeava testas de ferro para defender os interesses americanos. Foi um desses testas de ferro, Carlos Lacerda, que nos anos 50 derrubou Getúlio Vargas para se vingar, derrubou o PTB para se vingar de Getúlio Vargas por ter inventado o lema "O petróleo é nosso", que desencadeou a fundação da Petrobras. Muito bem, nobre deputado. Poderia o senhor tomar uma perspectiva histórica mais ampla, que eu sei que o senhor é uma pessoa legal, e tomar, na posição de relator, tomar uma perspectiva histórica mais ampla e abrangente e nos dar uma esperança de saber quantas décadas ou séculos esse país ainda será submetido a essas santas cruzadas que provocam comoções nacionais, impeachments, quedas de governo, ameaça de desordem institucional, enfim. Por quantas décadas e séculos seremos vítimas dessas cruzadas que até hoje, a não ser pela substituição de grupos econômicos no poder, foram, em termos reais, absolutamente inócuas para a vida nacional? Tom Zé, eu acho o seguinte, lamentavelmente, eu acho, e até quando eu me manifestei com o Delúbio, eu traduzi isso, eu tinha uma esperança enorme de que nós tivéssemos virado essa página, que nós tivéssemos um novo tempo e que ainda sem questionar se efetivamente nós fomos ou não fomos conduzidos por grupos econômicos, se nós fomos explorados ou não, era um tempo novo, diferente. O povo tinha uma confiança enorme de que nós, enquanto nação, iríamos imprimir um rumo que nos orgulharia.
E, lamentavelmente, é triste reconhecer isso. Mas talvez, sofrendo, dizem que apanhando, a gente se corrige, a gente toma o rumo, aprende, e talvez isso aconteça. Isso é uma grande catarse. É realmente uma grande catarse. Porque tudo que o Tom Zé fez referência, a esperança é que tivesse terminado. E exatamente deu no que deu o reverso. É isso que choca. Eu acho que ninguém consegue assimilar o que aconteceu. Parece impossível que toda essa confiança que se tinha de uma ética, de uma política séria, enfim, essa pregação ao longo dos anos, quando a população vai às ruas achando que ganhou finalmente, aparentemente incidiu num equívoco. Por que o senhor fala em tese e não cita a sigla PT? Eu tenho pena, eu tenho falado isso. Eu conheço muitos petistas sérios. Eu tenho pena dos petistas sérios. E também eu tenho uma leitura de que essa história de que é necessário que se preserve o PT, eu não acho necessário que se preserve o PT. Eu acho que o que tem que preservar são as boas pessoas e, se for o caso de se extinguir o PT, que se extinga. E o presidente Lula? Em relação a esse... E o senhor disse que tem pena das pessoas sérias do PT e que o senhor não gosta de citar o PT, portanto. E o presidente Lula? O Lula, olha, eu não tenho, assim, muito conhecimento para que eu possa avançar no que eu vou dizer em relação à participação dele ou não. Mas não é que eu queira chamar de absenteísta, de autista, nada. Eu acho o seguinte, o Lula praticou, de certo modo, a tal do semipresidencialismo. Se nós pegarmos o histórico nosso, a Constituição de 88, que eu não participei, mas a Constituinte de 88, ela construiu tudo para um sistema parlamentarista. Na última hora, inverteu, mas deixou instrumentos que são característicos do parlamentarismo, para carimbar de vez. As medidas provisórias. E o que aconteceu? A meu ver, o Lula atuou como se nós estivéssemos num parlamentarismo. Em que sentido? Ele delegou tudo a um primeiro-ministro, tudo nós falamos isso. Havia um cidadão que comandava tudo, que era o ministro José Disseu. E ele, o Lula, era estilo... Eu tenho perguntado, eu não quero falar do rainha da Inglaterra, porque dá a impressão de mas quem é o presidente da Alemanha? Quem é o presidente da Itália? A gente ouve muito raramente uma referência a eles. Porque quem comanda o governo é o primeiro-ministro. O Lula era um chefe de Estado. No parlamentarismo isso fica claro. Chefe de Estado e chefe de governo. Ele atua como chefe de Estado, circulando o mundo, levando mensagens. E ele deve ser absolvido por isso? Oi? Ele deve ser absolvido por isso? Na medida em que ele efetivamente não estiver vinculado aos atos que tenham sido praticados. Eu acho que se ele realmente não chegou a se aproximar e saber, ele deve ser absolvido. Mas é absolvido por ter delegado excessivamente no regime presidencialista? Ele é o presidente. Mas é uma prática de governo, né? Não quer dizer que ele estivesse impossibilitado. É claro que quem escolhe assume o ônus da escolha. Vocês estão falando aí é uma responsabilidade, vamos dizer, culposa. Porque absolvido é se tivesse uma acusação contra ele. Mas acho que a pergunta é assim, isso configura um crime, né? Não é isso. Eu não perguntei absolvido no sentido de crime. Eu perguntei se ele deveria ser absolvido porque delegou, porque deixou tudo acontecer. Ele deveria ser absolvido não criminalmente, mas absolvido pela responsabilidade que ele tem sobre esse processo? Eu não saberia afirmar, mas acho que na medida em que ele confiou e achou que alguém estivesse atuando corretamente, ele não tem uma responsabilidade direta, enfim, mais grave, mas relator, que minimamente é responsável, sim. Mas no mérito ele já sabia do mensalão. Isso, várias pessoas já declararam isso, não foi só o Jefferson. Já não é suficiente para incluí-lo? Pois é, mas aí quando você observa, ele diz o seguinte, que ele tomou conhecimento de duas vezes que o Roberto Jefferson fez a referência, ele confirmou uma. E naquela que ele confirma, ele disse que ele comunicou ao líder, não sei se era o líder, o Arlindo Quinalha, e ao Aldo Rebelo. E eles foram à Câmara, e na Câmara já teria sido arquivada, porque ele tomou conhecimento agora em 2005, salvo engano. Quer dizer que o senhor acredita... Aí já teria sido arquivada. Igualzinho a denúncia do Paulo Tasso Venceslau. Igualzinho. O PT fez uma sindicância e descobriu
que não havia nada. Agora, eu quero lembrar que o senhor disse que tem pena de petista. Eu queria lembrar 2 petistas que morreram, que foram em crimes que a polícia considera comuns, o Toninho do PT de Campinas e o Celso Daniel de Santo André, que podem ter sido... A viúva do Toninho do PT desconfia que ele tenha sido vítima de algo parecido. Ela tentou entregar um abaixo-assinado ao presidente, mas infelizmente ela não conseguiu. Eu acho que são investigações que têm que ser realizadas. A sociedade não aceita encobrir, não acompanha, porque são coisas de São Paulo, não sei como é que elas estão sendo questionadas e também investigadas por quem, mas nós temos instituições nesse país que têm credibilidade enorme, Ministério Público, Polícia Federal, enfim. Um dia serão responsabilizados se forem lenientes. O relator Osmar Serralho, em cada sessão da CPI, como é o primeiro a perguntar, também é o primeiro a esbarrar nas manobras que cada depoente encontra para tentar escapar das perguntas. Em geral, os convocados se apresentam e manifestam respeito à comissão e disposição de colaborar. Mas ao longo dos depoimentos, como ocorreu com os principais acusados, omitem informações, dizem que vão entregar comprovantes depois ou simplesmente não respondem, traindo o compromisso inicial. Senhores senadores e deputados, eu não vim aqui para falar mentira, eu vim aqui para falar a verdade. Na fita falei coisas que não são verdades, muitas das coisas que eu falei são verdades, muitas das coisas não são verdades, mas o que eu assumi o compromisso aqui, eu estou falando a verdade. Estou aqui para falar da verdade. Não conheço, eu não participei de assuntos financeiros. Compareço a essa CPI, atendendo à convocação, para poder explicar os fatos que aí estão. Eu já expliquei. Mas eu não entendi, eu gostaria que o senhor explicasse de novo. Me reserva o direito. Perfeito, a senhoria não quer explicar, é isso? Sim. Mesmo tendo o direito de calar, coloco à disposição para esclarecer qualquer fato. Estou aqui para colaborar com a CPI. Não me furto o direito e o dever de fazer isso. E eu não saberia te responder porque eu não sou contador. Infelizmente, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas eu posso te mandar um relatório por escrito. Que eu saiba, em Brasília, os meus saques não foram tão vultuosos assim, não. Eu não faço transferência para o exterior. Eu, pessoa física, não. O Fulvio Stepanini mencionou aí a novela, né, da CPI. Essa é a parte visível da CPI que a gente acompanha graças à TV Senado, à TV Câmara, que exibem isso, e as outras emissoras que muitas vezes até transmitem boa parte disso, como é o caso da TV Cultura, que já fez. Agora, tem uma parte oculta, que é essa que o senhor mencionou, em que há uma grande quantidade de documentos, de provas e até de outras investigações. O senhor acha que o enredo dessa novela pode mudar no sentido de que a verdade realmente apareça em função da parte oculta que a gente não vê? Olha, eu espero que sim, né? Que a gente, como eu disse, alcance a verdade. Nós temos um espectro enorme de situações nas quais nós incidimos a investigação inicialmente. Para você ter uma noção, poderia ser, e agora nos restringindo para que nós pegássemos o fio da meada e nós tivéssemos a possibilidade de aferir o que efetivamente estava por trás de toda essa briga dos Correios. Porque, só para ter uma noção, poderia ser uma briga efetiva, e aí cada uma coisa que eu vou falando para o senhor, vai percebendo que eu estou evocando alguém que declarou isso perante a CPI. Podia ser uma briga de um comerciante com um funcionário. Poderia ser grupos de fornecedores entre si brigando pela fatia dos Correios. Poderia ser briga de ocupação de espaços nas diretorias. Poderia ser o governo, e aí vem a versão Roberto Jefferson, que o pretendia desestruturar. Então seria a BIM investigando e jogando o problema para cima do PTB. Poderia ser briga de partidos que estariam também pretendendo espaços dentro dos Correios. Poderia ser, de novo, a própria ABIN
fazendo, e aí, segundo o enfoque deles, buscando corrupção que haveria dentro dos Correios. E poderia ser tudo isso, né? E poderia ser tudo e poderia ser tudo isso junto. Exatamente. E nós direcionamos, investigamos e continuamos. Nós gostaríamos efetivamente de saber qual foi a razão de ser e o que há por trás disso tudo. Porque se vocês perceberem, quem foi filmar é o mesmo cidadão que filmou para o Cachoeirinha, o Cachoeiro. Então é uma coisa daquelas... É coisa de Sherlock Holmes, coisa de montado, feito de espionagem, muito... E pode ser aí que, embora seja algo muito alcançável com facilidade, dizer que era uma briguinha, como chegava lá o Vachek e dizia o Arthur Vachek, não, isso era uma briga minha com o funcionário. Mas ele estava sendo utilizado, o inocente útil, numa briga enorme, porque são milhões, existem contratos lá de bilhões de reais nos Correios. Mas, ó, deputado, só uma coisa em relação a essa questão dos documentos que me ocorreu agora. Tem um colega, eu peço desculpa que eu não vou me lembrar, alguém numa revista semanal criou um termo muito engraçado, que foi o sermão do Pedro Simão. Tem sempre a hora que chega o belo sermão do Pedro Simão. E o Pedro Simão, no sermão, ele sempre compara, eu não sei se o senhor acompanhou bem a CPI do PC Farias, e ele sempre compara essa CPI com a do PC. Eu escrevi um livro sobre a CPI do PC Farias, e eu sinto falta, nessa CPI agora, de uma figura que tinha na CPI do PC Farias, que era uma figura bastante esclarecedora, que eram os petistas do Banco Central, que faziam vazar as informações para a imprensa e para a CPI. E hoje, é claro que não existe mais, porque os petistas do Banco Central... Eu acho que dentro da estrutura burocrática não está vazando. Agora, na CPI, tudo é público. Relator, mas a quem interessa o sigilo sobre esses papéis? São os mesmos, fazem a mesma coisa que eles faziam. Que são papéis que tratam de bandalheiras, a quem interessa manter isso guardado? Vamos divulgar isso logo? Só que não é, deputado? Os petistas de antigamente hoje não são pefelistas e tucanos, vazam do mesmo jeito, te deixam irritado, deixam o presidente irritado. O vazamento... Não, mas eu estou falando do burocrata lá do Banco Central. Eu queria deixar uma coisa clara. Tanto é que, se conversar com os deputados, pode ver que todos eles sabem que eu facilito. Agora, o que eu tenho receio é que eu, pessoalmente, venha a ser responsabilizado amanhã como sendo aquele que permitiu a quebra e é um crime formal. Deputado, quando o senhor foi... o senhor era um deputado discreto na Câmara e apareceu sendo indicado para o TCU, e as notícias da época é que haveria o apoio do ministro Adisseu, porque o senhor deixaria de concorrer à Câmara e o Zeca Adisseu, filho dele, pegaria os votos que seriam do senhor. Essa é uma coisa. Depois o senhor é ligado, também tem relação de amizade... ao deputado Zé Borba, que é acusado de ter ido lá no Banco Rural e de ser um dos beneficiários do tal do mensalão. Eu pergunto o seguinte, como é que o senhor chegou à relatoria? Olha, é que eu sou um deputado muito modesto no que diz respeito a evidenciar o que faz, mas eu vou lhe passar algumas informações. Por exemplo, no primeiro mandato eu cheguei a vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Se você olhar aquele de olho na Câmara da Folha de São Paulo, é que depois... De olho no Congresso. De olho no Congresso, você vai ver que houve um ano em que eu fui o deputado que mais teve projetos relatados, aprovados na Câmara Federal, para ver quanto que eu produzia. Porque eu produzo no trabalho. Eu sou vice-presidente, primeiro vice-líder do PMDB há mais de 2 anos. O primeiro vice-líder. Aí vocês não veem. Por que vocês não veem? Porque existe um líder que é o que está ocupando a mídia. Mas quem está lá estudando tudo o que tem que fazer nos projetos, mantendo contato com os deputados, é esse parlamentar. Quem está recebendo os segmentos sociais, quando vão lá em Brasília, querem falar qual é a posição do PMDB. Perguntem na bancada do PMDB com quem que eles vão conversar. Eles vão conversar com o deputado Osmar Serralho, que é quem recepciona as reivindicações e dá o andamento e o encaminhamento. Mas o senhor queria ir para o TCU? Eu tenho esse trânsito, tanto... O senhor queria ir para o Tribunal de Contas da União? Contava com o apoio de José Dirceu? Então, um detalhe importante. Que apoio? Eu sempre falei isso, porque saía na imprensa que eu tinha o apoio. E eu sempre perguntava assim, pelo amor de Deus, me mostrem um deputado na casa que tenha dito o seguinte, eu vou votar no deputado Osmar Serralho porque houve uma indicação do Zé Dirceu, ele pediu, fez alguma... que ele tenha mexido uma palha. Mas é simples.
É só vocês verem o resultado que houve na eleição. Mas eles essa tinham um coisa com o candidato, Zeca o PT Dirceu. sempre teve um candidato. Com o Zeca Dirceu, que haveria um acordo com o Zeca Dirceu para 2006, do filho do ministro. Sabe, eles associavam o seguinte, o Zeca foi candidato e é prefeito de Cruzeiro do Oeste, que é uma cidade onde eu fui, porque ele já foi candidato ele foi candidato a deputado federal, ele não se elegeu, eu sou o que mais foi votado dos que se elegeram em Cruzeiro do Oeste, que é a cidade dele. Em Cruzeiro do Oeste, o PMDB apoiou o Zeca Dirceu. Então passava a informação que eu queria a eleição dele para tirar ele da jogada e ser o caminho e daí me ajudar a que eu chegasse ao Tribunal de Contas da União. Mas eu, com agora um pouquinho de modéstia de lado, eu tinha qualificação para chegar lá. Eu sou professor universitário há mais de 20 anos, professor de Direito Administrativo. Eu tenho mestrado na PUC de São Paulo com um orientador que é Celso Antônio Bandeira de Mello. Quem o conhece sabe de quão exigente ele é. E foi ele que me convidou para ser professor da PUC em São Paulo. Eu lembro que quando ele me convidou, eu falei, mas professor, o senhor tem gente dentro de São Paulo que fez inclusive mestrado comigo. Fácil, ele sai lá da Praça da Sé e vem aqui lecionar. Eu moro no interior do Paraná. Deputado, quanto é que custou a campanha do senhor? Quanto custou a minha campanha? Porque outro dia um senador modesta. falou que custou R$1.700.000 a campanha dele. E a do senhor? A minha, eu não tenho assim um parâmetro, mas em torno de 400, 500 mil. Deputado, dinheiro, eu sou um deputado que não faz shows. Quem faz, eu já fiz 3 campanhas. Eu perdi a primeira e ganhei as outras 2. É sempre uma banda muito pequena. Banda não é que vocês ouvem falar por aqui. É um conjunto musical da minha cidade. Sempre o mesmo. Mas quem são os doadores do senhor? Os doadores meus? Eu poupo bastante e tenho os que me apoiam, mas nenhuma empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês verem o que aconteceu comigo. No mandato do Fernando Henrique, nas eleições, eu recebi, não vou identificar demais para não, mas enfim, um comunicado que um banco queria me dar R$30 mil para a minha campanha. Não era o Rural? Não. Nem o BMG, nem o BMG. Eu vou dar o nome, esse BMRO aí no seu... ABN. Eu não tenho nada contra ele. Nada. Nem sei quem, nada. Eu não atuo nessa área. Queria dar R$30 mil para mim. Eu recebi esse comunicado. É só vocês conferirem com os meus funcionários. Aí eles queriam saber como é que... Eu falei, olha, R$30 mil, eu botar na minha declaração R$30 mil, amanhã depois o pessoal vai dizer o seguinte, qualquer votação que eu tiver, eles vão dizer que eu votei assim ou assado porque eu recebi os R$30 mil de um banco. Seria o único recurso externo ao meu convívio. Eu faço rifa de carro para arrecadar dinheiro para a campanha. É assim que eu faço almoço. Deputado, o painel da Folha de São Paulo deu, eu não me lembro se foi ontem ou se foi hoje, segunda-feira, a informação de que o senador Delcídio está tendo problemas, está se sentindo vigiado e há suspeitas de que ele pode estar sendo investigado. Eu li também, e fazendo referência que eu estaria pedindo. Eu só soube do fato quando eu li o jornal. Eu não pedi nada em relação ao meu telefone, nada. Não. E o senhor está se sentindo investigado? O senhor já sentiu algum carro na espreita, algum telefonema fora de hora? O senhor está sentindo algum indício de que está sendo investigado? Eu nunca tinha ouvido um certo ruído no meu telefone, mas como eu não entendo nada disso, agora, uns 2, 3 dias atrás. Seguindo essa pergunta da Eliane, o senhor já se sentiu alguma vez pressionado por alguém do seu partido ou do seu governo para tomar alguma atitude? Como, por exemplo, sai muito na imprensa que Delcídio recebe telefonemas, o pessoal do partido e do governo pressionam muito. O senhor se sente... alguém já pressionou? Não é querer defender partido nem nada. Ninguém. Eu não sei se eu tenho uma blindagem que eles eventualmente tenham receio, mas eu tenho reafirmado tanto que eu acho que é tão importante que a gente proceda de uma forma incontroversa que não tem se aproximado. Aliás, deputado, a pergunta de Paulo Cabral de Mello, professor de História de Belo Horizonte, que ele pergunta o seguinte, quais os pontos em que o senhor acha que essa crise se difere das outras já vividas e se o senhor tem, como relator da CPI, noção da importância desse relatório para o momento que o país está vivendo? Eu penso que sim, e até talvez isso não produza o resultado que a gente pense enquanto propositura minha. Como assim? Eu acho o seguinte, a CPI,
quem sabe a teoria da CPI sabe que a razão de ser de uma CPI não é tanto punir. Isso tem que acontecer e é uma consequência necessária. Mas a verdadeira razão de ser de uma CPI é a propositura para que esses fatos não se repitam. E é aí que eu quero concentrar o meu trabalho, mostrando essas mazelas todas, de onde elas advêm. Então, agora o senhor vai me dar uma parte, chegando a essa parte aí das conclusões da CPI, que são a proposição de mudanças institucionais que possam nos levar, né, uma superação dessas coisas. Acho que o Tom Zé, o senhor, eu entendi diferente, o Tom Zé estava falando dos grandes interesses econômicos que sempre movem as cruzadas moralizantes no Brasil, né? Quer dizer, os problemas existem, não é que eles não existem, mas interesses econômicos em algum momento explodem um esquema financeiro de um partido, não explodem o de outro. Exatamente. Então você cria crise de acordo com grandes interesses econômicos. A entrada nas contas do Marcos Valério, né, é o ponto que a CPI ainda não nos apresentou grandes informações. Quem está botando dinheiro lá? E a gente tem vagas informações sobre grandes interesses. Aí, Neumann lembrava há pouco o tal sermão do senador Pedro Simon, que agora já não faz mais. Ele também mudou, ele também não faz mais o sermão que fazia tanto sobre os corruptores, como na CPI do Collor, CPI dos anões. Ele cansou, ficou rouco de pedir uma CPI que mostrasse também os corruptores, né? Porque essa é a outra face da nossa podridão institucional, né? Do nossa corrupção sistêmica que se reproduz sempre, né? O senador Pedro Simon, depois das duas CPIs mais importantes que nós fizemos, pediu muito isso, que se mostrasse o outro lado. E as outras CPIs terminaram com a cassação de anões, quer dizer, o impeachment do Collor, algumas cassações depois no caso do PS Dólar, que foi umas vendas de troca de partido, mas as pessoas que pagaram nunca apareceram. Quer dizer, o senhor tem essa preocupação de revelar também à sociedade brasileira quem é que põe dinheiro na conta do Valério, quem é que se aproxima de todo partido que está no poder para tirar proveito e fazer negócios com o Estado? Eu estou em busca disso. E se eu alcançar isso, pode ter convicção de que os nomes virão à tona. E nós estamos alcançando? E para ter uma noção, com um pouco de dificuldade, aquilo que eu disse. Por exemplo, nós pedimos no dia 12, e que já era o segundo pedido, insistindo que o Banco Central exigisse do Banco Rural, que é isso que nós queremos, a origem dos recursos, porque nós temos condições de identificar se eventualmente existem grupos econômicos jogando dinheiro dentro de um... O senhor confirma uma grande empreiteira, 5 grandes bancos, um grande operador de telefonia, tudo isso o senhor já conhece? Conheço, fala em relação especificamente a esse evento? Os corretores, sim. É difícil, nós estamos, quando eu falo investigando, significa que eu tenho limites também para ficar evidenciando. Eu acredito que nós chegaremos nisso. Percebe? Uma investigação supõe certas restrições nas revelações. De forma que, de alguma maneira, eu me contenho o momento no que eu não conheço. É de sair espalhando tudo. Assim, mas, ao final, o senhor tem essa preocupação de que nós não terminemos só com a cassação dos recebedores de mensalão? Não, nós queremos identificar como funciona o mensalão, para que não só responsabilizemos aqueles que atuaram, quanto criemos um sistema que evite isso. Mas pelo que eu entendi... É isso que o Neumann fez referência às filiações partidárias. Nós precisamos mudar isso. Isso já é fidelidade partidária, é um caminho. Mas pelo que eu entendi, mais do que dinheiro de empreiteira, era dinheiro da viúva mesmo. Dinheiro do Estado. Eu acho. Das estatais. Mas olha, lembra que eu falei... O dinheiro dos contratos do Marcos Valério é infinitamente menor do que a movimentação do Marcos Valério, né? Aí, um de vocês ali da outra bancada falou dos fundos de pensão, acho que tem que se ver. Agora, tem muito dinheiro privado ali. Que com interesses no governo. É claro que com interesse, não por identidade. Agora, você percebe essa manipulação? Essa história do BMG com o crédito de consignação de aposentados. Que ele ficou 3 meses exclusivo, depois que ele se firmou, é que começaram a dar... Claro que a gente percebe a manipulação do poder público nisso. Que aí estaria a triangulação. O Banco Popular emprestou 20 milhões e gastou 22, 24 milhões em publicidade, sabe? Muito mais do que a finalidade. Então, isso
não há dúvida de que há algo de podre, como eu disse, no reino da Dinamarca, copiando o nosso Shakespeare. Nós vamos ver a pergunta do jurista Miguel Reale Júnior. É uma honra ouvir o nosso... Deputado Osmar Serralho, a CPI dos Correios tinha um objeto determinado. No entanto, os fatos vieram de forma avassaladora, demonstrando várias vertentes que acabaram por envolver diretamente a cúpula do partido, do PT, o partido que, por sua vez, se identifica com o Palácio do Governo e, ao mesmo tempo, há agora uma CPI do Mensalão. Não seria o caso de se unirem as duas CPIs para ter a mesma produção de prova, a mesma avaliação e o mesmo relatório final para dar uma resposta efetiva a essa perplexidade que toma conta da nação? Olha, eu dou razão, até nós passamos um tempo enorme esperando que isso acontecesse. Agora, é um julgamento político. Por ser um julgamento político, essa visibilidade que o deputado Osmar Serralho está tendo hoje na Roda Viva, ela é disputada. Portanto, quanto mais CPIs, também há aqueles que... Mas é uma verdade. CPI também como é a visibilidade que nós... Se perceberem, a condução, eu estudo muito antes de ir para os questionamentos. Portanto, tudo que alguém abordou, eu leio todos os depoimentos, tudo que se possa imaginar, ou que se ouviu, pelo menos que tenha chegado próximo de mim, eu jogo no questionamento. E depois, isso eu demoro uma hora e pouco. E depois nós passamos 14 horas repetindo quase que as mesmas coisas. Não quer dizer que são exatamente... Sempre tem algum acréscimo, não nego o adensamento que ocorre, mas é muito limitado em relação ao tempo que a gente fica. Porque aí vem a resposta para o jurista, né, seria mais o Reale Júnior. Causou-me espanto quando eu li nos jornais que haviam sumido alguns documentos importantes da CPMI. E me causou mais espanto ainda quando eu li pela segunda vez que novamente sumiram documentos importantes, né, todo esse processo. Qual é a pergunta que eu faço? Nós podemos realmente confiar nesses integrantes da CPMI, já que esses documentos foram, não vou usar o termo roubados, mas foram sumidos, né, de dentro do Congresso? Quer dizer, podemos ou não podemos confiar naquelas pessoas que estão ali debatendo todo esse problema? Olha, Hortência, eu lamento que isso tenha acontecido e com certeza é uma mancha que nos macula. Tanto que nós criamos na semana passada uma comissão de sindicância para averiguar efetivamente a quem responsabilizar, até para que nós não nos desmoralizemos. Agora, esses documentos somem e chegam na imprensa ou somem e somem? Desaparecem? Não se sabe. Agora, graças a Deus, são documentos que são reproduções e que nós estamos conseguindo, né, as cópias dos originais onde estão. Mas o que nós estamos introduzindo agora é um sistema bem mais rígido em relação ao acesso. Porque nós, com essa vontade de mostrar que nós estamos sendo abertos, francos, muitas vezes eu sou o último a saber que existe um documento na CPI. Por quê? Eu entro às 9 horas, 10 horas e saio à meia-noite, enquanto isso os deputados já estão lá recebendo os documentos, investigando, sem nenhuma restrição, acesso para todo mundo. Até o que se diz na CPI em relação a documentos, pode crer, não corresponde à realidade em relação ao acesso. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um senador, um deputado reclamam, todos, nenhuma restrição em relação a ninguém. Agora eles precisam descer e lá onde estão os documentos. O que está faltando um pouco é essa abordagem, essa busca, esse estudo dos documentos. Mas eu fiquei curiosa com a pergunta do Marcum. Está aí. É curioso. Os documentos somem, alguém pega o documento para passar para a imprensa, ou alguém pega o documento simplesmente para proteger alguém? Olha, some com o documento? Não, um documento, 2 documentos, na verdade, eles foram aparecer na imprensa, que eram os cheques.
Mas retornaram para o acervo que a CPI tem em mãos? Mas eles permitiram, deputado, houve um caso que eu não vou identificar quem. A seleção da divulgação de sacadores. Então, um partido queria divulgar, ele permitiu que alguns, e não todos, aquele primeiro documento do COAF, ele virou um instrumento político, não é? O senhor concorda? Exatamente. Né? Então, quer dizer, vazou, quem quis, vazou o nome de quem quis. Aquele primeiro documento era a lista que nós tínhamos dos saques. No primeiro dia desapareceu. Claro que nós tivemos outros, mas não... E foi imediatamente para a imprensa. E foi o próprio, quer dizer, a formatação, uma cópia. Isso que nos surpreende. O senador Delcídio queria presidir essa CPI? No começo ele criou... Já declarou isso, já confidenciou isso a várias pessoas? No começo ele tinha uma certa resistência, até porque ele é líder do PT... E daria uma margem, uma interpretação de um vínculo tanto quanto exagerado. Deputado, pergunta de José Maria Alencar, do Recife, que diz o seguinte: segundo informado na última edição da revista Veja, o deputado Zé Mentor, relator da CPI do Banestado, preparou o relatório final sem nenhuma menção ao Banco Rural, apesar de farta documentação incriminando aquele banco. Como é que é possível ocorrer isso e que garantia nós temos de que não vai acontecer algo semelhante na CPI dos Correios? Eu espero que quando passar e eu fechar a minha CPI e alguns meses ou anos passarem, ninguém jamais cogite de levantar uma suspeita dessa sobre mim. Eu faço um compromisso público de que o que me couber fazer, nada será subtraído. Não quero dizer que ele tenha subtraído, isso é uma investigação que tem que ser feita. Mas em relação à CPI dos Correios, a população do Brasil pode ter absoluta convicção de que nós iremos atuar da forma mais responsável possível. O senhor não lutou para ser o relator desta CPI, né? Não. Com certeza não. O que é que o senhor pretende com isso? Eu fui escolhido pelo partido. O partido tinha que indicar um deputado do PMDB, partido. O senhor é PMDBista e MDBista lá atrás. Exatamente. Agora, é um partido que hoje é uma federação de no PMDB eu tenho uma certa... Em todas as vezes, confiram isso, em todas as vezes que se pretende... Eu pertenci ao Conselho de Ética, quando começaram na Corregedoria a investigação, me colocaram na Corregedoria essa investigação antes de criar a CPI. No PMDB é o seguinte, quando precisam de alguém que tenha conhecimento jurídico, e que, de certo modo, tenha uma... Difícil de falar, mas, enfim, tem um pouco de credibilidade. Não quer dizer que os outros não tenham, mas em relação a mim, eu não diria que tenha muito, mas tenho credibilidade. O meu nome... Tanto é, o meu nome já está circulando para ser o líder do PMDB. E eu nunca pedi para ser ninguém, nunca mexi uma palha, e sei, já vários PMDBistas vieram perguntar se podem trabalhar pelo meu nome, porque vai ter uma eleição em agosto. Deputado, eu queria agradecer muito a sua entrevista e ressaltar uma característica dela, que foi a maneira pela qual o senhor respondeu ou não respondeu as perguntas. Respondeu aquelas que tinha condições de responder e não respondeu, ao contrário de muitas pessoas que passam por essa cadeira e que parecem estar respondendo, mas nem sempre respondem. Queria lembrar a quem está em casa que quarta-feira, 11 da noite, teremos Roda Viva especial ao vivo de Brasília. Agradecer aos nossos entrevistadores e dizer para você boa noite até quarta-feira pela primeira vez.